Abra sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, capítulo 13, verso 5. Mas antes de ler o texto, eu quero orar com você. Eu vou fazer de forma diferente. Primeiro eu leio a hora, depois a gente vai falar sobre isso. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Ministra as nossas vidas. Conduza-nos, Deus, a entender através da Tua palavra o Teu plano, o Teu propósito, as Suas direções para nós. Abra o nosso entendimento, nosso discernimento, para que possamos caminhar, trilhar, segundo aquilo que o Senhor tem nos conduzido ou deseja nos conduzir. Que nada venha atrapalhar a revelação da Sua palavra, que nada venha tirar o nosso foco, nossa atenção. Acalma a agitação da alma, acalma a agitação externa. Deus, sopra uma brisa suave sobre este lugar, para que este ambiente que está quente por conta do clima que nós estamos, da estação que nós estamos, não venha atrapalhar os Teus filhos de ouvirem a Sua doce voz. Em nome de Jesus eu oro, pedindo, Deus, que todo ceticismo, que toda incredulidade, que todo desânimo, que todo cansaço agora sejam neutralizados, para que possamos Te ouvir. É a minha oração, em o nome de Jesus. E se você concorda, diga. Muito obrigado, Creibe. Pode liberar a trilha para nós. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens intitulada Deus na Minha Casa. E essa série de mensagens tem o objetivo de nos levar a compreender que quando Deus está num lugar, ou quando Deus está em nossa casa, ali há transformação, ali há milagres, ali há restauração. Amém, queridos? Nós começamos essa mensagem, são 4 mensagens da série. Nós começamos essa série falando da Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Quando Davi assume o governo de Israel, pastor Ronaldo, e ele traz a arca de uma forma errada, e por conta daquela forma, a Bíblia diz que os que carregavam a arca, Uzai, ele morre. Davi entra em preocupação, entendendo que estava fazendo alguma coisa errada, e ele deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-edom e volta para a cidade de Davi. E a Bíblia diz que enquanto a arca, Márcio, ficou na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom prosperou, foi abençoado ele e a sua família. E nós compreendemos isso, que quando a presença de Deus está em nossa casa, ali tem que existir bênção. Na nossa casa e a nossa família tem que viver o favor de Deus. Amém, queridos? É muito mais do que prosperidade daquilo que nós entendemos às vezes como financeira. É uma casa que tem paz, uma casa que tem saúde, uma casa que tem cura, uma casa que tem plenitude. E na semana passada eu desafiei a igreja a começar a fazer um teste, trazendo a sua família para um culto doméstico, um relacionamento com Deus. No livro de Mateus, Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está. Então eu desafiei a igreja. Fiquei feliz, Lucas, que algumas pessoas me mandaram fotos do seu relacionamento ali em família. Reuniram os pais, os filhos, trouxeram o irmão, o sogro que mora em outra casa, e eles então colocaram uma canção, adoraram ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores, eles louvaram ao Senhor. Depois compartilharam uma palavra e a família celebrou. E é exatamente esse o propósito. Pode baixar para mim só um pouquinho a trilha. E hoje nós damos continuidade a essa série de mensagens. Porém, eu quero falar hoje não de uma casa que a presença de Deus está ou esteve. Eu quero falar de uma casa que rejeitou a presença de Deus e o caos que aconteceu nessa casa. Por isso que nós vamos estudar hoje, compreender um pouco sobre a vida de um homem chamado Ló. Quem é Ló? Ló é sobrinho de Abraão. Algumas semanas atrás eu preguei sobre Gênesis 18, que Deus ele vem visitar Abraão e Ló já não estava mais com ele. Em Gênesis 13 aqui nós vamos chegar depois a essa compreensão que Ló, o sobrinho de Abraão, começa a ter algumas dificuldades, de ambiente profissional entre seus funcionários e o de Abraão, e eles se separam. E a Bíblia diz que Ló ele toma um caminho e ele vai para Sodoma, vai para uma cidade promíscua, uma cidade pervertida. E Abraão ele fica nas campinas, nos carvalhais de Manre, no deserto de Canaã. E enquanto ele estava no deserto de Canaã, o capítulo 18, verso 1 diz que Deus o visitou. E mais uma vez a gente entende a presença de Deus no lugar. Era a hora mais quente do dia, entre meio-dia e 1 da tarde. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão junto com 2 anjos. Ele reconhece a presença do Senhor, ele se prostra diante do Senhor. Ele convida o Deus para estar com ele. E depois que ele serve o Senhor, Deus dá uma direção para ele, dizendo assim: onde está sua esposa Sara? Ele diz: ela está na tenda dela. Ele diz: então avise-a
que ela vai conceber o filho que ela tanto espera, já a mulher com 80 anos de idade e ele com 100 anos de idade. E eu entendo nessa situação, eu não vou repetir a pregação que fiz algumas semanas atrás, mas eu entendo que quando Deus chega à tenda de Abraão, que representa o lar de Abraão, a casa de Abraão, ali vão chegar pelo menos 3 coisas. A presença de Deus na tenda de Abraão traz milagre para a sua casa. A presença de Deus na tenda de Abraão traz cura para a sua esposa. E a presença de Deus na tenda de Abraão vai trazer a resposta, a manifestação da promessa que Deus tinha feito há décadas atrás. Então diga assim comigo: onde Deus está, diga, ali tem promessas cumpridas, cura para a família e milagre sobre a casa. Quem entendeu, diga amém. É exatamente essa realidade que eu e você precisamos ter. Que quando Deus está em nossa casa, em nossa família, ali nós vamos viver milagre, ali nós vamos viver cura, ali nós vamos ver realizações de promessas. Agora o único problema é que Ló, mesmo sendo um homem que conhecia Deus, ele não viveu as promessas cumpridas, ele não viveu os milagres, ele não viveu a cura. Pelo contrário, a família dele foi destruída, porque ele fez escolhas onde Deus não fazia parte dessas escolhas. Quando nós lemos a história de Ló, o final dela, a cidade onde ele habitava foi destruída. Deus, por intercessão do seu tio Abraão, tira-o daquela cidade e o protege. Mas sua esposa, apaixonada por Sodoma, olha para trás e ela também morre no meio do caminho. Abraão, ele se esconde numa caverna com as suas filhas, e elas acabam abusando do próprio pai, engravidando do pai e tendo 2 filhos, e esses 2 filhos são 2 povos totalmente pervertidos. Ou seja, uma família que ela tinha começado muito bem, a história dela termina muito mal, Vanessa. Por quê? Porque este homem escolheu andar longe do Senhor. Por isso eu quero convidar você, que já está aberto aí em Gênesis 13, vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim: Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos e ovelhas, gado e muitas tendas. Olha para mim um instantezinho, aqui já tem uma lição. A Bíblia diz assim: Ló, que viajava com Abraão, tinha muitas riquezas, tinha muito gado. Por que, João? E que bom ver vocês aqui, meu príncipe. Por que ele tinha muito? Porque ele estava andando com gente certa. Enquanto ele estava com o seu tio Abraão, e esse tio Abrão, na verdade aqui ainda é Abrão, esse tio era um homem temente a Deus que andava da forma correta, a Bíblia diz que ele prosperou. Tudo que ele tinha foi por conta de quem ele estava andando. Deixa eu te perguntar, com quem você anda? Quem te influencia? Qual é o seu nível de relacionamento hoje? Quais são as pessoas que têm te influenciado? Isso vai falar muito sobre a sua prosperidade ou vai falar muito sobre as suas dificuldades. Mas continuamos o texto. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: para que não haja conflito entre nós ou entre os nossos pastores, afinal somos parentes próximos, a região inteira está à sua disposição. Escolha, Ló, a parte da terra que deseja e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Agora preste atenção no verso 10. Ló olhou demoradamente. De novo, Ló olhou demoradamente para si todo o vale do Jordão. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era irrigada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si o vale do Jordão, a leste de onde estavam, e partiu para lá e separou-se do seu tio Abraão. Assim Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou as suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. Porém o povo daquela região era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Nós encontramos aqui algumas informações fundamentais no primeiro verso que nós lemos. O primeiro verso, o 5, diz assim: Ló estava com Abraão, e por conta disso ele havia enriquecido muito.
E depois nós vemos o verso 13, o último que lemos. Diz assim: o povo da região que Ló escolheu habitar era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Eu já fiz um resumo para vocês sobre o final da história de Ló, e eu creio que aqui muitos conhecem. Sabe o que fez a família de Ló ser derrotada, a casa dele ser destruída, ele perder tudo que tem? Escolhas. Uma em especial comprometeu toda a história de família da família de Ló. E os únicos descendentes que permaneceram de Ló foram dois povos que foram de um incesto, onde as suas filhas acabaram abusando dele, um processo de pecado mesmo, que são os amonitas e moabitas, povos perversos, imorais, que se tornaram grandes inimigos da nação de Israel. Ló, ele perdeu tudo, inclusive o seu legado, exatamente no verso 10, quando a Bíblia diz que ele começou a fazer as escolhas que não deveria ter feito. Para onde as minhas e as suas escolhas estão levando as nossas famílias? Para onde as minhas e as suas escolhas estão levando os nossos filhos? Para onde as minhas escolhas, as suas escolhas, eu falo porque essa pregação é para nós, estão levando a nossa casa? Qual é o resultado que você acredita que você vai ter mediante as escolhas que você está fazendo hoje? Quando nós lemos a história desse homem, nós compreendemos que ele era, na linguagem de hoje, né, na linguagem do evangélico, ele era crente. Sim ou não, gente? Ele era crente. Como que você sabe que ele era crente, pastor? Será que ele não estava sendo abençoado só porque ele estava andando com Abraão? O capítulo 18, verso 1, diz que quando Deus e os dois anjos chegaram à tenda de Abraão, e eles vêm em três porque cada um deles tinha uma missão. A missão de Deus era trazer o milagre sobre a casa de Abraão e a cura para Sara. E os outros dois anjos, depois que Deus entrega o milagre, os anjos seguem sozinhos para Sodoma e Gomorra. Os dois anjos, um deles tinha o objetivo de avaliar as cidades. Deus diz: eu vim ver a maldade deles. Deus veio fazer a avaliação e dali trazer a justiça e o juízo. E se eles fossem maus, trazia o juízo. E o outro anjo veio para guardar a família de Ló. Já falei sobre isso quando eu preguei sobre essa situação. Mas vamos voltar aqui. Quando Deus chega à tenda de Abraão, o que Abraão faz? Quando ele vê Deus e aqueles dois anjos com ele de uma forma humana, eles estavam em forma de corpo mesmo, a Bíblia diz que Abraão, ele se prostra diante do Senhor. Ele coloca seu rosto no chão, ele reverencia o Senhor. Por quê? Porque ele reconheceu Deus. Não eram apenas visitantes que estavam passando. Ele diz assim: fiquem hoje, meu Senhor, comam comigo e deixa eu tratar vocês bem. Ele preparou o melhor da casa. Por quê? Porque ele reconheceu. Quem está entendendo, diga amém. Depois, Andréia, nós encontramos no capítulo 19, verso 1, os dois anjos, Diego, continuando a sua caminhada, chegando até a cidade de Sodoma. E no capítulo 19, verso 1, pode só colocar o verso 1 para nós, e deixa o 1 e o 2 na tela, eu vou explicando. A Bíblia diz que quando os anjos chegam à cidade de Sodoma, Ló estava na entrada da cidade, na porta da cidade. E o que Ló faz quando vê aqueles dois anjos? Diz lá, Ló estava sentado ali, verso 2, põe para mim, por gentileza. Ao avistá-los, ele se levantou para recebê-los, deu boas-vindas e se curvou no rosto, no chão. Por que ele se curvou? Você vai ver que a continuidade ele revela o coração dele, porque ele reconhece que aqueles dois homens eram seres divinos, eram enviados por Deus. Pastor, o que você quer dizer? Assim como Deus reconheceu, assim como Abraão reconheceu Deus, Ló também reconheceu o que veio de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Ló era um crente na linguagem de hoje. Ló era um conhecedor de Deus. Ele sabe exatamente quem chegou ali. Porém, mesmo ele sendo um homem que conhecia Deus e conhecia seus preceitos, ele fez tudo errado. Algumas situações, Alan, nós pensamos assim: essa pessoa só tomou a decisão errada, ela só foi por esse caminho porque ele é um ímpio. Essa pessoa só tomou essa decisão porque ele não conhece Deus. Porque se ele conhecesse Deus, ele não comprometia a sua casa. Deixa eu te dizer, tem muito crente que conhece a Deus e está andando longe dele. Ló conhecia Deus e ele andou longe de Deus. Quando ele tomou essa decisão do verso 10, olhou demoradamente para as campinas de Sodoma, seu coração se apaixonou por aquele lugar e ele seguiu aquele caminho, ele tomou a pior decisão da sua vida, que comprometeu toda a sua história.
Qual é a primeira lição que eu aprendo para não perder a minha casa, não comprometer a minha família? Número 1, se você gosta de anotar: cuidado com os lugares que você está escolhendo para estar. Cuidado com os lugares que você está escolhendo para estar. Parece ser uma escolha tão simples. Eu vou para aquele lugar, por quê? Porque ele era pastor de ovelhas, ele tinha um rebanho. E o rebanho precisava do quê? De pasto. Precisava de um lugar verde, Ju. E ele escolhe esse lugar. Ele fala: eu vou para o lugar onde tem pasto para o meu rebanho. Aparentemente está tudo normal. Aparentemente é natural a escolha dele. O problema, Sandra, é que aquele povo que habitava naquele lugar era um povo, como a Bíblia diz, perverso e pecador. E todos sabiam da perversão que existia em Sodoma. O que motivou a decisão de Abraão ir para aquele lugar? Os seus olhos e não o coração de Deus. Tem muita gente que está indo para os lugares errados, caminhar com pessoas erradas, não por conta do coração de Deus, mas por conta daquilo que os seus olhos enxergam. Sabe qual foi a motivação dele? Ganância. Ele foi ganancioso, André. Ele foi ganancioso. Ele queria mais do que ele poderia estar, e principalmente, Rogério, num lugar que ele não deveria estar. É interessante que Abraão fala para ele: escolhe o lugar para onde você vai, se é para a esquerda ou para a direita. Eu tenho certeza que se Ló até dissesse para Abraão assim: não, o senhor escolhe, Abraão escolheria o deserto de Canaã. Por quê? Porque ele sabia quem estava em Sodoma, ele sabia o que vivia em Sodoma, ele sabia qual era a cultura daquele povo. Tem muita gente comprometendo a sua casa, porque ele está indo para lugares que não deveria levar a sua família. Ele está caminhando em lugares que vão comprometer a sua casa. Sabe qual que é o maior problema nosso, Darcy? Por favor, não me leve como religioso no que eu vou te dizer. Eu não sou religioso, eu sou um homem muito pé no chão e muito racional sobre alguns assuntos. Mas tem lugares que você está olhando, você está entrando dizendo assim: não dá nada. Imagine, eu sei quem eu sou. Jesus habita em mim, eu vou entrar, eu vou sentar, eu posso conversar, mas eu não vou fazer o que eles fazem, eu não vou beber o que eles bebem, não vou conversar a conversa que eles quiserem. E se você está nesse ambiente, você já está se comprometendo pelo ambiente. Ló era um homem crente, que quando os anjos chegam em Sodoma, o que ele faz? Ele reconhece, mas ele estava num lugar que ele não poderia estar. E a história da sua família acaba se comprometendo exatamente por este lugar. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, igreja. Nem todos os lugares prósperos ou aparentemente prósperos são lugares para você e a sua família estarem. Sodoma e Gomorra eram cidades satélites da região. Era Nova York da região. Eram cidades prósperas, ricas, iluminadas. Festas aconteciam naquele lugar, mas não era para Ló estar lá. Cuidado com os lugares que você está escolhendo. Tem gente que está comprometendo o seu casamento, por quê? Porque está colocando o pé onde não deveria estar. Tem gente que está comprometendo seus filhos, porque está levando seus filhos para o lugar que não deveria estar. Quando Ló precisa tomar uma decisão importante, ele toma ela de forma errada, e toda a sua casa começa a ruir. Qual é a motivação, Alexandre, do coração de Ló? Riqueza. Ele quis ter mais. Ele foi guiado pelos seus olhos. Ele foi guiado pelo dinheiro. Ele foi guiado pela ganância da sua alma, pastor Odô. E esta ganância comprometeu toda a sua história. Não responda: não dá nada, eu sei bem. Isso pode comprometer. O que diz o Salmo 1? Cuidado com os pecadores, cuidado com os zombadores e cuidado com os ímpios. Conselhos, mesas, fala de lugares e influências. Ele falou: não senta na mesa com os zombadores. O salmista está falando por quê? Porque isso vai te comprometer. Quantos casos, eu ouço gente todos os dias. Quantos casos, Hipólito, eu ouço de homens que viveram adultério por conta do quê? Da relação com os amigos, a influência dos amigos. Você não vai pegar? Ah, rapaz, está te dando mole, não dá nada. Quantas mulheres se perderam no seu casamento por causa de relações erradas com as amigas, lugares que não deveriam estar. Isso compromete. Existem situações na nossa vida, Fábio, que nós temos que aprender a renunciar.
Com Deus você não perde, você ganha. Posso ouvir um amém, queridos? Você nunca perde. Se Deus tem te levado a renúncias, faça as renúncias, você não vai se arrepender. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios 14, 12. Diz assim, Miguel: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando para a estrada da morte. Há caminhos que nós estamos considerando correto. Por quê? Porque os nossos olhos estão contentes com aquilo. Aquilo nos agrada. E nós muitas vezes queremos até dar uma forcinha para Deus, para que Deus mostre para nós que é aquele lugar. A gente insiste, Jean. Mas o sábio Salomão diz: esses caminhos podem levar a estradas da morte. Será que não tem lugares que eu e você estamos trilhando que tem nos comprometido? Às vezes nós perguntamos, Sandro, por que eu tenho passado tanta luta? Por que eu tenho enfrentado tanta tempestade? A pergunta é, será que não é porque você está nos lugares que não deveria estar? Segunda lição sobre a vida de Ló e a casa dele, que literalmente caiu. Uma casa frágil que foi destruída. Se você puder, vai comigo agora no capítulo 19, verso 2. A segunda lição é: Ló não protegeu a sua casa, Paulo. Deus nos coloca como homens, pais. Quem é macho aí, diga amém. Amém. Eita, gostei, hein? Ei homem, ei marido, ei pai, Deus te colocou como protetor da sua casa, amém, queridos? Você deve proteger sua esposa, você deve proteger seus filhos, você deve proteger sua família. Porém Ló, ele mesmo sendo um crente, na nossa linguagem, ele não protegeu a sua casa. Olha o que diz o verso 2, continuando, quando ele recebe os anjos: e disse Ló: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés, e sejam meus hóspedes essa noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir em viagem. Não, responderam os anjos, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito, e por fim eles acompanharam até a casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar, quando todos os homens de Sodoma, quantos? Quando todos os homens de Sodoma, sejam velhos ou jovens, chegaram de toda parte da cidade. De onde que eles vieram? Toda parte. Cercaram a casa de Ló e gritaram: onde estão os homens que vieram passar a noite na sua casa? Traga-os aqui para nós, para que tenhamos relações com eles. Sabe por que a Bíblia diz no capítulo 18, no último verso que nós lemos, aliás no capítulo 13, no último verso que lemos, o 13, que a cidade era uma cidade perversa? Por causa disso daqui. Quando os dois anjos entraram na cidade, aqueles homens tomados pela imoralidade, pela perversidade, vieram de todo lado. Não era uma meia dúzia, não. Lembra que Abraão, ele faz, contei a mensagem passada, que Abraão faz a intercessão: se tiver 50 justos, o senhor poupa a cidade? Deus falou: poupa. Ele deu uma avaliada, falou: mas se tiver uns 45, o senhor poupa? Deus falou: poupa. E ele chega até os 10. Sabe por que Deus não poupou a cidade? Não foi Deus que destruiu, foram eles que trouxeram o juízo. Porque a Bíblia diz que todos, de todas as partes, vieram para a casa de Ló, cercaram a casa de Ló e falaram: manda os anjos para fora. Eles não sabiam que eram anjos, eu que estou colocando aqui. Eles só viram que aqueles homens que estavam na casa de Ló, eles eram diferentes. Que aqueles homens eram fortes, provavelmente, tinham boa aparência. Eles disseram assim: manda os anjos para fora, que nós vamos abusar deles, vamos ter relações com eles. Tinha perversidade aqui, sim ou não? Tinha maldade aqui, sim ou não? Sim. Agora o problema não está na maldade daquele povo, que Ló nem deveria estar caminhando com eles. Esse é um ponto, Teia, que nós precisamos entender. A maldade não estava naquele povo só. O problema também estava onde? No coração de Ló. Olha a resposta que Ló dá para aqueles homens. Ele diz assim: por favor, meus irmãos, não cometam esta tamanha maldade. Escutem, tenho 2 filhas donzelas, deixe-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer o que desejarem com elas. Mas por favor, deixe os homens em paz, pois são meus hóspedes, estão sob a minha proteção. Meu Jesus Cristo.
problema não está na maldade de um povo que já era perverso. O problema, Vanessa, está na escolha de um homem que conhecia Deus. Um homem crente, olha para mim aqui. Um homem crente. Quando a sua casa está sendo invadida e os malvados, os perversos queriam tocar nos anjos, ele, em vez de proteger a sua família, ele oferece suas filhas. Eu e você olhamos e falamos assim, mas será que ele era crente mesmo? Já parou para pensar nisso? Será que esse cara era crente mesmo? Alguém pode dizer, pastor, mas era a cultura da época. Ei, o papel de Ló era proteger a sua família. Você acha que os anjos precisavam de proteção? Sim ou não? Eles não precisavam de proteção. No entanto que foram os anjos que resolveram o problema. Diz que eles cegaram aqueles homens. O problema não está no coração só do perverso, está no coração do pai que não protege a casa. Talvez algumas pessoas aqui, Denis, estão olhando para Ló e dizendo assim, que absurdo. Como é que ele faz uma coisa dessa? Tem muita gente julgando, criticando Ló, mas está fazendo igualzinho, com todo amor e respeito. Eu falo isso. Tem muita gente que está fazendo com seus filhos aquilo que Ló fez, entregando seus filhos para os perversos. Sabe onde? Aqui, ó. Sabe onde? Aqui, ó. Está entregando a sua casa na mão da perversidade, nem está prestando atenção. Nós olhamos para Ló e dizemos assim, como é que esse cara pôde entregar suas filhas, oferecer suas filhas da forma que ele ofereceu? Mas tem muita gente que está agindo do mesmo jeitinho, sem prestar atenção naquilo que ele está entregando na mão. Nós olhamos e julgamos Ló, mas estamos muitas vezes agindo igual Ló. Os perversos bateram na porta de Ló e Ló falou, leva minhas filhas. O pecado está batendo na porta de muita gente e nós estamos entregando os nossos filhos na mão de culturas pecaminosas. Estamos entregando os nossos filhos na mão de influências malignas. Deixa eu te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Seus filhos não têm condições intelectuais, ele não tem processo cognitivo de julgamento sobre algumas coisas que ele está acessando no celular e você nem vê. Sabe quando você está entregando seus filhos na mão dos perversos de Sodoma? Quando você entrega o celular na mão deles e nunca faz uma avaliação no histórico do que eles estão acessando. Pais e mães que estão aqui com muito amor e carinho, deixa eu dizer isso. Você conhece todas as redes sociais dos seus filhos? Até aquelas que eles não te contaram? Tem uma galerinha que eles têm 2 Instagram. Um que a mãe vê e outro que só o Satanás vê, porque pelo amor de Deus. Estou falando mentira? Não, pastor, isso não acontece na casa de crente. Aconteceu na casa de Ló. Quantas vezes nos últimos 6 meses você pegou o celular do seu filho e foi lá no histórico do Google para saber o que ele está pesquisando? Quantas vezes você pegou o Instagram do seu filho e você foi ver todos os amigos que o seguem ou que ele segue? Quantas vezes você parou para fazer uma avaliação de como está as relações digitais dos seus filhos? Eu ouço tantas coisas dentro desses negócios, gente, que vocês não têm ideia. Quantas pessoas você tem levado para a sua casa? Tem pessoas que elas são tão bondosas, tão hospitaleiros, que chega um tio do interior, ele leva para casa. Chega um primo do interior, ele leva para casa. Tem um amigo passando por necessidade, ele leva para casa. Quem que você está deixando entrar na sua casa? Você sabia que os maiores índices de abusos íntimos não é de gente estranha na rua, é de gente que está dentro de casa? Quem está me entendendo, diga amém. E quem trouxe esse povo para dentro de casa? A família. Quem trouxe esse povo para dentro de casa? Os pais. Estão oferecendo seus filhos aos perversos, não estão prestando nem atenção. Para onde você tem enviado os seus filhos? Tem gente que para ter um vale night, ele deixa o filho dormir em qualquer lugar. Não, vamos descansar um pouquinho, vamos espairecer, vamos dar uma relaxada. Onde seus filhos estão dormindo? Com quem eles estão relacionando? Eu sei que é algo, às vezes até meio desconfortável da gente ouvir, mas é uma verdade. A gente olha para Ló e fala assim, que absurdo.
Um homem que conhecia Deus no nível que ele conhecia. E ele quer entregar, porque ele não consegue, mas ele quer entregar suas filhas para os perversos. E nós estamos fazendo a mesma coisa e nem estamos dando conta. Nós olhamos para Ló e falamos: que absurdo Ló fazer um negócio desse. Mas nós estamos fazendo isso com os nossos filhos, muitas vezes não estamos dando conta. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo 5,8, texto bem conhecido. 1 Timóteo 5,8. Diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família. Diga comigo: proteção. Diz aquele que não cuida dos seus, da sua própria família. Diz assim: negaram a fé e são piores do que os descrentes. Negaram a fé. Quando eu e você não protegemos a nossa casa, nós estamos negando a fé. Eu vou falar isso de joelho para você já me perdoar se você ficar indignado. Com todo amor e carinho, coloque amor nas minhas palavras. Seus filhos menores, crianças, pré-adolescentes, eles não precisam de privacidade. Eles precisam que você conheça seus pais, seus amigos, que você veja que eles estão acessando, com quem eles estão conversando. Eles precisam disso. Você precisa saber o que eles estão postando. Tem um negócio hoje uma desgraça chamado TikTok, que tem corrompido a inocência de muitas adolescentes. E daqui uns dias tem pai que vai ver suas filhas de 12 anos viralizando, dançando de biquíni na frente de todo mundo. É isso que você quer para sua família? Não. Não mesmo. Por isso proteja a sua casa. A desgraça que aconteceu na vida de Ló é porque ele não protegeu a sua casa. Ló, ele não cuidou não só da sua casa, mas da influência que chegou à sua casa. Para resumir, a Bíblia diz que aqueles anjos tiram Ló e a sua família. Ló tenta procurar os noivos das filhas para saírem com ele. Os anjos falam assim: tem mais gente da sua família? Se tem, traz para cá. Eles vão até os noivos que eram de Sodoma. Aqueles rapazes não acreditam. A Bíblia diz que então sai apenas Ló, sua esposa e as suas filhas. No meio do caminho a Bíblia diz que a esposa de Ló foi dirigida pelos anjos dizendo assim: não olha para trás. E ela olhou para trás e ela fica no meio do caminho como uma estátua de sal. Ela morre no meio do caminho. Por quê? Porque o coração dela estava lá. Tiago 4,4 diz assim: aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. O coração dela estava lá. E a Bíblia diz que Ló, ele sai com as filhas. Ele para numa cidade próxima, pede para o anjo diz: então não vem juízo sobre essa cidade próxima, guarda ele. E Ló então com as suas filhas se escondem. E aí eu quero que você vá comigo para a gente poder encerrar em Gênesis 19:31. Diz assim: certo dia, a filha mais velha disse para a irmã mais nova: nesta região não resta homem algum, para que possamos ter relações como fazem todas as pessoas. Logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo como vinho, então nos deitaremos com ele. Com isso preservaremos a nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e as filhas tiveram relações com ele. Olha para mim. De onde veio a ideia delas fazerem aquilo com o pai? Veio da caminhada de Ló com o seu tio Abraão? Veio do tempo que eles se relacionavam com Deus? Da onde vem, Clebinho? Da cultura do lugar onde eles estavam. A última lição, Filipe: precisamos tomar cuidado com a influência e a cultura do mundo dentro da nossa casa. Você já parou para conversar com o seu filho adolescente e perguntar qual é a visão dele sobre as ideologias que estão sendo pregadas por aí? Já perguntou para o seu filho adolescente qual é a visão que ele tem entre Hamas e Israel? Já perguntou para o seu filho adolescente sobre o que ele entende sobre a cultura da sexualidade na juventude? Já perguntou para o seu filho adolescente o que ele acha de narguile, o que ele acha de pó, de cigarro eletrônico,
maconha? Qual é a visão deles sobre a liberação das drogas? Já parou para perguntar? Sabe o que nós vamos descobrir, Gerson? Que tem muito crente, quando começar a conversar com seus filhos sobre isso, ele vai se abismar. Porque a mente dos filhos estão, Joanilson, totalmente, Joanilson está aqui, totalmente corrompidos pela cultura do mundo. Como que essas duas jovens chegaram ao nível de embebedar o pai e levar o pai a esse processo de incesto? Esta coisa tão abominável até para os dias de hoje. Olha que nós não estamos muito longe de Sodoma e Gomorra hoje. O que elas tiveram lá atrás e elas não prestaram atenção. Ló não prestou atenção. E quem levou as filhas para dentro daquele lugar, para dentro daquela cidade, foi o próprio pai. Coloque-se de pé, por favor.